Olá, amigos do canal Varal. Mais uma vez eu estou aqui para agradecer a sua participação conosco e ser esse motivo de alegria dessas mensagens que a gente tem passado diariamente a todos vocês. O meu muito obrigado, a minha alegria é contagiante. Saber que você está aí do outro lado assistindo mais um vídeo para nossa alegria. Amigos, eu queria dizer que eu estou um tanto gripado, tossindo, essa mudança de tempo, meio rouco. E se alguma coisa acontecer, já antecipadamente eu peço desculpa para você. Mas vamos falar hoje de um tema muito interessante que está na Bíblia. Jesus e a manada de porcos. É isso mesmo, amigos. É isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos retratar. E antecipadamente eu já te agradeço. Meus amigos, essa passagem é uma passagem muito interessante. É uma passagem que está lá nas nossas escrituras sagradas e mostra o poder do Senhor. Sim, na Bíblia, Jesus expulsou demônios de um homem. E esses demônios, eles entraram em porcos que se afogaram no mar. Esse episódio está descrito lá em Marcos 5:11 ao 13, lá em Mateus 8:31 ao 32 e Lucas 8:31 até o 34 versículo. Mas vamos fazer uma análise mais fria e generalizada. Vamos ver o que aconteceu. Vamos analisar. Vamos entender. Jesus, ele encontrou um homem possuído por um espírito imundo que vivia num cemitério. Este homem morava no cemitério. Este homem, ele estava se ferindo com pedras e ninguém naquela época conseguia dominá-lo. Certo? Ninguém conseguia dominar aquele homem, porque os demônios então pediram a Jesus que o mandasse para a manada dos porcos. Olha só, chegou ali diante dos inimigos o poderoso Senhor Jesus, e eles pediram isso, porque ali chegou o quê? Quem tinha o poder para mudar a história daquele homem. E os demônios, quando viram o Senhor Jesus, os demônios entenderam, olha, esse daí que chegou na nossa frente é o Filho do Deus vivo. Esse é o poderoso Senhor Jesus. Esse homem faz milagres, esse homem cura. Mas Jesus, quando recebeu aquele pedido, ele permitiu sim. E o que aconteceu de fato? Os demônios saíram do homem e entraram na manada de porcos. A manada de porcos era cerca de 2.000 porcos, despencou do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e eles se afogaram. Mas o que aconteceu com isso? Os criadores de porcos, os porqueiros, fugiram e foram anunciar o que acontecera na cidade e pelos campos afora ao derredor. Esse episódio é muito importante e pode ser encontrado em 3 dos 4 evangelhos escritos pelo discípulo de Jesus. Sim, meu amigo. Vou repetir. Os espíritos imundos perceberam que ia ser expulsos e rogaram a Jesus que, em vez de mandá-los embora para o abismo, está lá em Lucas 8:31, lhes permitisse entrar na manada de porcos. Jesus, com a sua calma e tranquilidade porque tinha o poder, Jesus permitiu. Estou repetindo. E nós sabemos o resultado. Jesus, ele estava ali vendo o sofrimento daquele homem, o que aquele homem estava passando, a situação que ele estava vivendo era terrível. Este homem vivia lá em Gadara, uma cidade do outro lado do mar da Galileia.
Era uma vida completamente longe da nossa civilização, uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Ele vivia em sepulcros, ele se cortava, ele não dormia, porque andava de dia e de noite. E se colocasse corrente nele, ele conseguia quebrar as correntes. Olha só a situação daquele Senhor, daquele homem, daquela vida. São comportamentos que vemos hoje, nos dias de hoje, em muitas pessoas. Vamos fazer uma analogia de ontem para hoje. Por exemplo, quantas pessoas não conseguem dormir? Quantas pessoas em um surto, eles quebram as coisas? Quantas pessoas se cortam? Fica endemoniada. Como aquele homem se cortava com pedras, dava um trabalho para a sociedade, os outros tinham medo dele. Então o Senhor Jesus encontrou aquele homem e sentiu o sofrimento que ele estava vivendo e a real necessidade de sua libertação. Era um homem sofrido, porque Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos. Você sabia por que Jesus permitiu? Foi para nos mostrar como o ser humano, ele valoriza mais os aspectos, os bens do que as pessoas. Repito, o povo da cidade viu o homem liberto, aquele homem está liberto, mas quando ouviram sobre o resultado, sobre os porcos que caíram, eles sentiram a maior dor pelos porcos, não pelo homem, indignados com o fato da morte de tantos animais, de tantos bichinhos, de tantos porcos. Os porqueiros ficaram furiosos com o quê? Com a sua atitude, com a atitude de Jesus. E naquele local e nos arredores, o que aconteceu? O falatório que deu. Foram muitas lamentações pelo ocorrido. Todo mundo se preocupou com a manada dos porcos e não se preocupou com a libertação daquele homem. Ao invés de entender a libertação do pobre homem e ver o poder que Jesus tinha, solicitou o quê? Que Jesus deixasse aquela região, que fosse embora. Esse homem veio aqui, ele nos trouxe prejuízo. Mas ninguém sentiu a vida que aquele homem levava. Não viram o milagre e o poder de Jesus. Apenas enxergaram a questão financeira. Era isso que interessava. Então hoje, quantas pessoas vão expulsar Jesus da sua vida? Porque elas se incomodam com o que você fala, com a presença dele na vida sua, em suas vidas. E o que essa presença meus amigos, vai causar impacto em suas vidas materiais, interesse pessoal, dinheiro. Então entenda, veja que curioso, né? O dono de toda a terra foi expulso daquele lugar, porque expulsou um demônio e deixava aquele homem em sofrimento. Se preocuparam com a manada, não com o coitadinho. Isso nos mostra como as pessoas enxergam a vida. Elas dizem algo com a boca, mas fazem outras coisas com as atitudes, com gestos simples, com gestos simplesmente de interesse pessoal. O ser humano tem interesse pessoal. Elas dizem politicamente correto. Elas falam, mas elas priorizam os seus interesses e o fato de perderem algo que está dentro do seu, o quê? Coração. Está dentro do coração do homem. A palavra de Deus diz assim, olha: aonde está o seu tesouro, está o seu coração. O coração do homem está lá no dinheiro, na sua alegria, no seu poder. Não se alegraram pelo homem que foi liberto, mas se entristeceram pelos porcos. Era uma coisa lógica para ele que se dane esse homem. E é por isso que você vê hoje tanta maldade. As pessoas sempre colocam dinheiro acima da vida e delas mesmas. É mais interessante, é mais importante.
É mais importante a parte financeira. Quantas pessoas sacrificam o casamento em favor de uma carreira profissional? Abandona o casamento. Quantas pessoas trocam um relacionamento por outra pessoa que oferece melhores condições financeiras? E troca. Não tem amor, perdeu o amor, não importa. Importa é isso aqui. Quantas pessoas sacrificam o caráter no altar dos negócios? São pessoas que enganam os outros. Engana. Ela acha que passa despercebido, então ela engana. Não me importa se o relacionamento é bom. Eu vou trocar o quê? Por carro, por uma conta bancária de meu novo homem, né? O novo tem isso, né? O coitadinho que era justo, trabalhador, ela acaba abandonando. Pessoas provam que até mesmo o seu corpo, ele é um balcão de negócio, a sua beleza, o seu interesse, o seu encantamento. Enquanto você viver priorizando e usando Jesus para alcançar essas coisas, o que vai acontecer? Você vai viver como os porcos, ou com os porcos, e como os porcos, sempre você vai estar no lamaçal da sua vida. E para viver uma vida limpa, você terá que abrir mão de certas coisas, de certas vontades, de certos interesses, daquilo que vai alegrar a sua vida física, mas espiritualmente você está longe. Você terá que fazer a vontade dele acima da sua. O amor não se compra. Mas para pessoas vazias, elas vendem o seu caráter. Pessoas trocam Deus por Jesus. Trocam Deus, Jesus e o Espírito Santo por coisas mais fáceis. É mais fácil aceitar aquela condição do que você estar de joelho orando, que agradam fisicamente e não espiritualmente. Mas a presença de Deus diante daqueles demônios, ninguém resiste ao Senhor. Deus é aquele Deus poderoso. E vou acrescentar mais um detalhe para você. Os porcos, se você vai lá onde que eles, no criadouro deles, você lava lá onde eles comem, você pode lavar, limpar, deixar limpinho. O porco, antes de comer aquela nova lavagem que for colocada lá naquele lugar próprio para isso, primeiro eles vão se lambuzar, vão sujar tudo o ambiente para depois começar a comer. E assim é o ser humano, que não encontra em Deus, em Jesus Cristo, a sua verdadeira salvação, o seu interesse. O interesse das coisas, trocou por uma coisa mais fácil. A pessoa viu lá, e o poderoso chegou, o demônio veio correndo, isso está até me arrepiando aqui. Veio correndo diante do Senhor e falar: não me mande me manda para os porcos. Por quê? O inimigo, ele quer sempre se alojar em algum lugar para ele poder ficar aqui se mantendo espiritualmente. Ele não queria ser lançado para o abismo, ele queria ficar ali dentro dos porcos, ficar aqui perturbando você, atrasando a sua vida. Então eles tomaram essa decisão e essa condição que o Senhor não deixou e mandou que eles fossem todos lançados na ribanceira, lá para o abismo. Então, meus amigos, eu estou aqui terminando com alegria, mais um trabalho para vocês, que é muito alegre, muito feliz de eu ficar aqui do seu lado. Então, compartilhe os nossos vídeos, curte, põe lá a mãozinha positiva para nós. Se você não concordar, não tem problema, pode pôr a mão negativa, nós estamos aprendendo. É um motivo de alegria, é um motivo de falar das coisas abençoadas que o Senhor tem nas nossas vidas. Eu me sinto alegre aqui quando eu falo contigo. Eu me sinto bem. Porque eu estou levando alguma coisa importante. Eu não estou levando nada para mim. Porque quem tem que ver o que eu estou levando para mim é Ele lá em cima, não sou eu. Eu sou tão fraco como você. Mas não vamos querer se alojar em porcos e ficar como porcos, como assim queriam os demônios. Nós temos que buscar a presença de Deus, estar longe dos interesses do inimigo. O inimigo quer ficar lá no meio dos porcos, quer ficar lá, não queria deixar essa terra. Mas Jesus lançou ele na ribanceira, lá no abismo. Ribanceira, nesse texto, significa abismo.
Então eu termino aqui te agradecendo pela sua presença marcante. Muito obrigado. Eu te agradeço com muita alegria, porque você faz parte do nosso time, das pessoas que ficam conosco. Portanto, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.